Boa noite a todos. Espero que todos estejam aqui me vendo, me ouvindo. Agradeço muitíssimo mais um ano estarmos aqui no programa Estrelando, e desta forma live, que a gente está fazendo todo mês de dezembro, né? E começando sempre com a Celisa, com as perspectivas para 2024. Agradeço a participação de todos, estou vendo aqui que muitas pessoas que eu conheço, até mesmo alunos e amigos, estão aqui presentes. Muito obrigado. Mas eu quero agradecer especialmente, né, antes de chamar a Celisa, a Márcia Bernardo, que vai me acompanhar aqui, que é a minha amiga de muitos anos, capricorniana, com ascendente em escorpião, né? Márcia, mais uma vez quero te agradecer a dar esse apoio aqui e fazer parte das minhas entrevistas aqui do Estrelando, lembrando que a Márcia no dia 14 também vai estar aqui fazendo uma live comigo, tá? Não percam, bem às 8 horas da noite, no dia 14 de dezembro agora. Márcia, obrigado. Uma boa noite para você também. Boa noite, obrigada pela confiança aqui. Espero que eu monitore tudo certo. A Márcia que está cuidando. Antigamente, primeira vez que eu fiz a live foi com a Marisa, que a Marisa está presente aqui. Obrigado, Marisa está presente mais uma vez, Marisa Ghettoni. E agora a Márcia me acompanha sempre. Bom, a Celisa, todos a conhecem, eu sempre faço as minhas entrevistas do programa Estrelando com ela, muitas vezes 2 vezes por ano. Este ano não consegui fazer as 2, mas faremos esta de final de ano de dezembro. Ela é do signo de Câncer, Celisa, ascendente em Capricórnio, e tem a Lua no signo de Escorpião. Formação, arquitetura, ela é escritora, astróloga e diretora da Escola Espaço do Céu no Rio de Janeiro e ex-presidente do SINAGE. Tem diversos livros publicados. Quem quiser conhecer alguns livros da Celisa, publicado pela própria editora dela, você pode encontrar no site espacodocéu.com.br. Celisa, mais uma vez, quero te agradecer muito, não só como astróloga, mas como amiga. Nós nos tornamos nós 3 amigos ao longo desses anos, já desde os encontros do SESC aqui em Santos, que eu promovi quando dava os cursos de astrologia no SESC. Hoje, os nossos cursos são dados online, através da Escola Santista de Astrologia. Mas naquela época, quando eu iniciei a astrologia, os cursos eram ministrados no SESC de Santos durante 11 anos, e eu promovi, na verdade, 18 anos, e eu promovi 11 encontros de astrologia. Você participou de diversos encontros de astrologia, vinda diretamente do Rio de Janeiro, e a gente começou a iniciar uma amizade, nós 3. Isso é muito bacana. Muito obrigado, Celisa, pela sua presença. Um prazer enorme estar aqui com vocês, meus grandes e queridos amigos. Lá se vão uns 30 anos, mais ou menos. Isso. Eu não quis citar o tempo que a gente se conhece, porque eu me dei conta que o primeiro livro de astrologia em que eu tive em mãos e que eu comprei foi Manual Básico de Astrologia do Bel Hadar. Lembra disso? Editora Pensamento. Isto vai fazer o ano que vem 40 anos. Eu comecei a astrologia. Então, realmente, nós temos um pouco de estrada aí, uma jornada grande. Exatamente. É um orgulho, eu acho, para nós continuarmos aqui na nossa luta pela boa astrologia. Isso é importante a gente deixar bem claro. A boa astrologia, que está fazendo falta no mundo. Exatamente. Elisa, muito obrigado. E o microfone é seu, as telas são suas. Você fique à vontade para falar das perspectivas para 2024. Obrigada. Eu quero começar dizendo que nós estamos à mercê dos problemas climáticos, porque, apesar de diversos avisos, imagina, a coisa começou na Eco 92, aqui no Rio de Janeiro, que são mais de 30 anos, e vários, como o ex-presidente americano Al Gore, Prêmio Nobel da Paz, um ativista ambiental, para reduzir os gases de efeito estufa, despoluir as águas, nada aconteceu. E no segundo semestre de 2023 foi marcado por isso, a Terra atingiu a sua temperatura média mais alta em 125 mil anos. Ou seja, os problemas climáticos se acentuaram, os degelos nos polos ameaçam
E uma coisa curiosa, que Estados Unidos e Rússia, se preparando para um alerta geral às suas populações, dia 4 de outubro, testaram um sistema de alerta nacional. Como a astrologia indicou em 2023, o Brasil foi fortemente atingido e isso vai continuar até o começo de 2024. O trânsito de Urano, no fundo do céu do mapa, em quadratura com o ascendente, já apontavam a possibilidade de problemas climáticos, e nós tivemos ciclones temporais, inundações no sul, seca no norte, ondas de calor, queimadas. E o trânsito de Saturno, em quadratura com a Lua e Júpiter na casa 4, que é a casa da agricultura e do solo, promoveu os esperados prejuízos na agricultura. 28 bilhões só na região sul. Então, para completar, quando chegou em outubro, a sombra do eclipse que pegou a América do Sul cobriu todo o Brasil. Então, os problemas bancários previstos para o ano passado, pela quadratura Júpiter-Plutão, ocorreram antes. A gente esperava para abril, maio, junho, começaram em março, com problemas em 3 ou 4 bancos, inclusive um suíço. O que é problemático também, conflitos. Nós continuamos sob ameaça de líderes que, na ilusão de poder, não se preocupam com as destruições que são promovidas. E eu espero que a mudança definitiva de Plutão para Aquário melhore essa condição. Porque, além do problema que surgiu em outubro, no eclipse e ativação do mapa de Israel, agora aparece a ameaça da Venezuela, ou seja, está no nosso continente e pegando uma parte de fronteira com o Brasil. Estão programados aí para uma reunião na quinta-feira, Mercúrio retrograda na terça, e a gente entra amanhã numa lua nova quadrada com Netuno. Quer dizer, é um pouco complicado. Sim. Felisa, só um minutinho. Estão avisando aqui que não está aparecendo nada na tela. Aqui nós estamos vendo o estudo 2024, Felisa. A Marisa, vamos ver se eu consigo passar aqui. Isso, vê aí. Ai, meu Deus. Não, é porque, na verdade, eu só ia mostrar o Brasil mesmo, ainda não passei nada, não, mas espera aí. Vamos ver. Eu vejo estudo 2020. E agora? Isso. Apareceu? Parece o mapa do Brasil, sim. Isso. Espera aí, eu vou esperar responderem aqui. Porque eu estou vendo isso. As pessoas, eu não sei. Vocês estão vendo? Agora está aparecendo. Tá. Colocaram aqui uma resposta, tá? Obrigada, gente. Ok. Então, Urano está aqui, no fundo do céu. Saturno está aqui. Ainda essa quadratura vai terminar em fevereiro, mas Urano vai aqui até maio, né? Então, e o que nós vamos ver mais para o final são os trânsitos em relação ao mapa do Brasil durante esse ano. Agora, o que eu quero abordar é uma situação rara que não só Plutão, esse ano de 2024,
entra finalmente para percorrer Aquário no final do ano, 19 de novembro, como em 2025 Netuno já faz a primeira entrada em Áries, a definitiva em 2026, junto com Saturno, e também em 2025 Urano faz a primeira entrada em Gêmeos, que entra definitivo em 2026. Então, a mudança dos 3 geracionais nesse curto espaço de tempo, 2 anos, entre 2024, quer dizer, 2 anos, menos de 2 anos, entre o final de 2024 e 2026, é considerada positiva, só ocorreu no século XVIII, porque é comum. Urano e Netuno sempre mudam de signo próximos, por causa da Urano 7, 8 anos num signo, Netuno 14, então eles sempre mudam, com 1, 2 anos no máximo de diferença, mas não Plutão. E dessa vez nós temos Plutão começando, depois Netuno e depois Urano. Então, se a mudança de qualquer geracional de signo já promete grandes mudanças na atividade humana, sociais, culturais, econômicas e políticas, a mudança dos 3 é mais importante ainda. Então, a gente pode considerar que isso reforça o que já foi indicado pela conjunção de grande mutação de Terra para ar dos sociais Júpiter e Saturno em 21 de dezembro de 2020, que já indicava uma mudança de paradigma, porque eles vão até 2159 nessas conjunções em ar. Então, é um reforço e é considerada uma condição positiva. Lógico que o show de 2024 é de Plutão, que faz uma entrada no começo do ano, por um período curto, setembro, novembro, ele volta ainda ao grau 29 e só final de novembro ele entra definitivamente. Na verdade, na passagem anterior de Plutão por Aquário, ocorreram as revoluções americana e francesa, e um marco que eu considero fundamental dessa passagem é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. No período da Revolução Francesa, isso foi em 26 de agosto de 1789, foi o resultado final de 2 decretos da supressão dos direitos feudais e marcou o fim de um regime e o início de uma nova era. Esse conteúdo defendia a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão de todos os indivíduos. Reconhecimento da igualdade, em especial perante a lei e a justiça, além de ter reforçado também o princípio da separação entre poderes. Mas é bom que a gente se lembre, porque as pessoas confundem Aquário com Urano. A liberdade de Urano é uma liberdade individual. A liberdade de Aquário é uma liberdade coletiva, no sentido de todos terem os mesmos direitos. Então, a mudança grande de Plutão ocorreu nesse sentido. E uma outra coisa importante, também no que se referia à passagem anterior,
é que nós estávamos na era das luzes, no iluminismo, que trouxe a emergência de novas ideias, filosofias, possibilidades para o homem na sociedade. O homem como centro das atenções. Quer dizer, uma contestação à religião que oprimia os homens e um privilégio do conhecimento e do foco que se voltou para o racional. A etapa A do grande ciclo Júpiter-Saturno, que ocorreu em 0 de Aquário, quer dizer, o ponto que Plutão já entrou, ainda vai passar 2 vezes, valoriza o humano e as relações, o intelecto e o conhecimento. Será que vamos ter um novo iluminismo? Ou seja, porque o Plutão, a entrada dele em Aquário, não dá partida para nenhuma era de Aquário. Que a era de Aquário é 2300, é outra história, é a entrada do eixo da Terra numa estrela da constelação de Aquário. Agora, sem dúvida, que o Plutão entrando para percorrer Aquário, depois dessa conjunção de Júpiter e Saturno, que abriu um ciclo importante, é um grande reforço para a questão aquariana. O Plutão no coletivo, ele indica força e poder. Em Aquário, ele dá força ao coletivo. Essas forças devem ser forças para regeneração, mas também podem ser para eliminação e fanatismo. Os princípios de Aquário são voltados para a humanidade, no sentido da liberdade, da igualdade de direitos, da fraternidade, da cooperação coletiva, ou melhor, a conexão com muitos para atingir objetivos, valores e necessidades comuns. Então, uma das mensagens do ano de 2024 é a participação para fazer valer essa cooperação. Todos, não tem nada a ver com governos, nem poderes, é o poder ser dado ao coletivo. Então, Plutão em Aquário fortalece a cooperação coletiva para promover reformas. Então, também nós podemos dizer que o Plutão em Aquário faz crescer uma onda de força na humanidade, rejeitando o controle e a coerção, como aconteceu, por exemplo, na Revolução Francesa, demandando novos modelos de governo focados na igualdade de direitos. Modelos de poder que resistam ou ameacem reação para manter o controle podem gerar violência. Na verdade, são os aspectos que os ciclos planetários formam durante a passagem de um planeta por um signo que vão promover as condições mais difíceis, porque o planeta sozinho num signo não promove condições difíceis. Agora, por exemplo, mais à frente, lá, 2029, 2030, Saturno vai fazer quadratura com Plutão. Esse é um período complicado, restritivo. Então, de alguma maneira, dizer coisas ruins de Plutão em Aquário não está correto. Os signos são, os planetas, eles vão mudando os princípios dos signos, mas, a princípio, mudando no sentido positivo. Agora, quando eles têm aspectos desarmônicos, isso ocorre de uma forma complicada. Então, Plutão deverá revolucionar as relações sociais, promovendo cooperação entre pessoas que entendam suas necessidades comuns. Na verdade, o Plutão tende a eliminar as divisões que separam ou que segregam, visando assim a convivência comunitária. Agora, se houver divisão, polarização,
o enfrentamento entre partes diferentes pode levar à violência. Então, são 20 anos de Plutão em Aquário, até 2044. Nós deveremos ver muitas mudanças nos direitos humanos, nos direitos civis. Não podemos esperar que tudo aconteça no primeiro ano, são 20 anos. Organizações coletivas que se formam ou que se transformam. Por exemplo, a ONU precisa se transformar, porque não está valendo mais nada. Nenhum país respeita nada. De alguma maneira, também vamos ver o avanço da inteligência artificial, do automatismo, porque isso não tem retorno. E vamos ver que isso vai ser puxado agora pela conjunção de Júpiter com Urano, de 2024. Também devemos ver a tecnologia usada para conhecimento. Já estão acontecendo pessoas que se organizam para transmitir conhecimento de modo democrático, ou seja, dar acesso ao conhecimento a muitos. Agora, eu quero falar da coisa mais importante no sentido de esperança. Não é para 2024, é 25, 26. Mas isso é muito importante, porque os 3 planetas mudando de signo se encontram numa figura harmoniosa, que é um pequeno triângulo. Netuno insistiu com Urano, sextil com Plutão, que nós sabemos que esse sextil de Netuno com Plutão vem desde a década de 40 do século passado, vai até 2032. E Urano, que vai fazer um esperado trígono com Plutão, principalmente 26, 27, 28. Se vocês observam aqui, nós teremos, com o envolvimento de Saturno em 2025 e 2026, na sua conjunção com Netuno, 6 ciclos planetários envolvidos numa figura harmoniosa. O Júpiter é o único que não está aqui, ele vai participar, não com tantas harmonias, mas Júpiter é o mais rápido entre os lentos. Depois, quando Saturno sair, ficam 3 ciclos. Jorge, você quer comentar alguma coisa? Não, eu estou achando bastante interessante essa posição que você está colocando até de Urano-Plutão. Nós tivemos uma quadratura de Urano-Plutão no passado. Isso, devastadora. Foi. Urano-quadratura-Plutão. Nós teremos agora uma harmonia de Urano-Plutão, né? Eu acho isso fantástico, porque é uma indicação de progresso, né? Não só de progresso, como de um uso positivo da tecnologia, encontrando alternativas para solucionar problemas, inclusive do clima, de migrações. Então, isso daí é uma grande perspectiva. Isso. Sabe uma coisa que você chamou a atenção, que eu gostei muito, que é algo que a gente também sempre fala e cita nos cursos, é diferenciar o planeta do signo, né, e da casa. Ainda existe uma questão de interpretação, né? Não estamos falando nem de tendências para o ano, mas algo que você deixou bem claro, e eu acho de suma importância, é a liberdade individual de Urano e a liberdade coletiva de Aquário. E as pessoas confundem justamente, às vezes, Saturno com Capricórnio, Júpiter com Sagitário, né? Existem similaridades, né? Mas não é realmente... Não, mesmo. Mas Urano com Aquário eu acho mais terrível, sinceramente. É verdade. Que acham que aquariano precisa de liberdade. Não é nada disso. Depende do aquariano, que é conservador, que tem Saturno mais forte que Urano. É verdade. E gostei também dessa citação aqui que você fez, desse pequeno triângulo. Estamos vendo uns vieses positivos, né, Celisa? Estamos precisando. Porque as pessoas estão muito desesperançadas.
Verdade. Lógico, você vem 2 anos que começam 2 conflitos horríveis, é para desanimar mesmo, entendeu? Mas eu digo assim, mas a perspectiva é positiva. Lógico que eu sempre falo, olha só, Plutão em Aquário, cada um tem que participar, não pode ficar esperando que façam, não. Exatamente. Exatamente. Tem que ser uma ideia de conjunto, né? Exatamente. Então tem que lembrar o Aquário. O Aquário, o princípio, para mim, principal de Aquário é a cooperação coletiva. Urano é um Isso. planeta individualista. Como é que É. pode achar que Aquário é igual a Urano? Exatamente. Isso é Para muito mim, importante. o que eu estava vendo aqui, estava me vindo umas ideias na mente, é que quando teve a conjunção, né, do Plutão com Urano, na década de 60, né, foram tendo muitas mudanças também de mentalidade, de posturas, e tivemos um retrocesso nos últimos tempos, né, até em termos comportamentais. E é interessante que pode abrir, né, a mente, a postura das pessoas também, para as novidades, para uma liberdade colocada de uma outra forma, um aproveitamento, porque é um aprendizado aí também que está vindo, né? Que veio e que agora pode ser colocado num âmbito coletivo bem mais produtivo, né? Um certo conhecimento. Interessante. Não, o conhecimento, para mim, é uma das chaves daqui para frente, entendeu? E eu A acho que mentalidade deu uma regressão a nível sim. coletivo, né? Então, isso daí pode abrir, sim, e o conhecimento. Não, eu acho que vai haver, e eu também chamo a atenção de uma coisa que, se a gente lembrar, na conjunção de Urano com Plutão, é que começo da década de 60, se começou a prestar atenção nas questões da ecologia, Foi, Sim. isso aí. entendeu? Ecologia, numa questão coletiva, Sim, e a questão dos começaram. medicamentos, porque era em virgem, terapias alternativas, teve mudanças grandes, mas eu digo, se eu acho que, por exemplo, eu acho que é uma perspectiva boa de se encontrar algumas soluções para o problema climático, porque, olha só, fazer uma reunião em Dubai, para mim, é um assinte. Como disse a escritora Cora Ronay na sua crônica de quinta-feira, ela fala, é um choque. Porque Nada mais natural do que Dubai. é nada mais antinatural, entendeu? Então, eu espero que, porque até lá eu não vejo perspectiva de se ver nenhuma mudança, é só se preparar para os problemas climáticos, lidar com isso. Pode ser que ali 2026, 27, 28 apareça uma mobilização maior com relação a isso, principalmente de países que poluem muito, né? Então, isso é uma questão muito positiva. E eu quero falar, porque eu digo assim, já que eu usei os conhecimentos do André Barbeau para começar a falar sobre o que ia acontecer em 2020, eu também quero usar agora para dizer o que Barbeau falou desse pequeno triângulo em 2016. Olha, Foi seu último livro de astrologia mundial, que é o Planetary Cycles. É a mais benéfica configuração do século. E a parceria interplanetária atuará para o melhor em um esplêndido relançamento da civilização. Ela contém uma harmoniosa relação entre primordiais polos opostos, conjugando o externo, interno, racional, espiritual, a mente e a alma. A possibilidade do homem se superar enquanto experimenta a vida em nível elevado. olha, maravilha. Não, ele tinha uma grande esperança em cima dessa possibilidade. Nós vamos olhar que em 2024 já teremos o triângulo dissociado, o começo do trígono de Urano com Plutão. Mas isso, efetivamente,
é melhor, será melhor em 2025, né? Então, uma outra coisa também que é muito importante a gente considerar no que se refere ao índice cíclico é que, a partir da conjunção de Júpiter com Urano, que, para mim, essa conjunção vai começar no dia 30, quando Júpiter mudar de movimento para o movimento direto e vai ao encontro de Urano em abril. 30 de dezembro? Você está citando? Agora, 30 de dezembro. Depois eu vou fazer um outro comentário de Urano também, que ainda dá uma puxada nessa história. Ótimo. Isso que você está colocando agora. O Júpiter está retrógrado até dia 30 de dezembro deste ano, né? Isso. É no signo de Touro. Você disse que essa conjunção, vai haver uma conjunção em abril de 2024, entre Júpiter, Urano e Touro. Você crê que ela começa já no início do ano? Eu acredito que sim. Olha, isso vai ser reforçado quando Urano mudar de movimento. Estou gostando do seu otimismo, Celisa. Final de janeiro. Não, eu estou vendo. Atenção que o segundo semestre vem abacaxi. Mas vamos lá. Eu estou vendo aqui, vem em agosto. Segundo semestre é abacaxi. Mas olha o que vai acontecer. A partir do momento que Júpiter faz a conjunção com Urano, ele passa a estar com todos os seus ciclos com os outros crescentes. E ele vai alargando o arco dos planetas lentos, porque ele vai para frente, Júpiter anda 30 graus por ano, ele já promove essa ampliação. Então, de alguma maneira, a gente vai para 8 ciclos crescentes. E depois, quando Saturno fizer a conjunção com Netuno, 2026, a gente vai para 9. Então, o que vai acontecer? O índice cíclico está crescendo. Se vocês olham, tudo que a gente desceu aqui até 2020 está subindo, ó. Como se a gente estivesse voltando, a gente está por aqui, mais ou menos. Se a gente observar como é que nós viemos, quer dizer, que de 2022 para 2023 subiu muito pouco, 2023 para 2024 já sobe mais, 24 para 25 são quase 100 pontos, 25 para 26 são mais de 100 pontos, 27 também quase 100 pontos. 28, aí depois começa a diminuir, mas nós vamos até 975. Aqui a gente estava em 1.000. Em 2.000 e pouco, nós vamos chegar quase lá. Então, se o índice cíclico está crescendo, isso indica que estamos avançando. A humanidade se desenvolve. Podemos chegar a um PIB mundial melhor. Aqui é só um detalhe do programa Meridian, do índice cíclico. Só para a gente ver onde a gente chegou aqui, onde a gente está agora e aonde a gente vai chegar. Olha lá, a gente veio dali, desceu, ficamos patinando aqui. Agora, esse ano já deu uma subida e vai aumentando esse avanço. E aqui é o outro gráfico de Barbot, que é o índice rítmico, ou seja, a diferença de um ano para o outro. Quanto aquilo aumenta ou diminui. Aqui, em 2020, a gente chegou quase menos 150. E agora vamos subindo até chegar a um nível de mais de 100, que é aqui, ó, 2025. Lembrando que esse índice cíclico é da distância entre os planetas em posição
heliocêntrica. Tem gente que faz esse cálculo com posição geocêntrica, está errado. Tem que olhar os planetas em relação ao Sol. E quando eles estão num arco maior, funciona melhor, porque quando esse arco diminui muito, é como se houvesse um desequilíbrio no sistema solar. Então, a gente vai ter depois uma baixa, essa foi a baixa maior do século, lá na 2030 e poucos, mas, por enquanto, nós estamos só na subida. E vamos ver também o que Barbot falou a respeito desse índice rítmico. O segundo diagrama impressiona com um grande balanço do pêndulo, do mais baixo até o mais alto ponto, entre 2018 e o pico de 2026, onde ocorre uma harmônica conjunção Saturno-Netuno. Ele está falando de novo do triângulo, no ponto central de um encorajador duplo sextil com Urano e Plutão, que estão em Trígono. Provavelmente, isto será uma mudança para melhor, quando as manchetes serão mais agradáveis e a civilização do micrograndiano, que ele considera que começou em 1982, quando os planetas se afastaram, o arco deles era 56 graus, muito baixo, se torna adulta. Então, ele acha que 2026 é um ponto importante, né? Aí nós podemos falar dos principais movimentos de 2024. A primeira coisa é que, a partir do momento que Urano volta ao movimento direto, e aí eu quero chamar a atenção que Urano volta ao movimento direto em cima de um ponto. Não é um ponto negativo, mas é um ponto de Marte. Os planetas todos têm em suas órbitas 4 pontos que marcam o planeta. O ponto do afélio e do periélio, o ponto do nó do norte, o ponto do nó do sul. Então, por exemplo, nós tivemos a conjunção Saturno-Plutão e depois Júpiter, grau 22 de Capricórnio, entre o nó do sul de Plutão e de Saturno, que aumentaram muito a restrição e a dificuldade da conjunção. O grau 19 é o ponto do nó do norte de Marte. Então, é como se Urano tivesse ali uma conjunção, fosse puxado para uma conjunção com Marte, quando Júpiter está a caminho de encontrar com ele, e que isso pode promover a audácia. Por isso que eu acho que pode haver um certo incentivo à preparação para a conjunção de Júpiter com Urano. E, nesse período, a partir da mudança de movimento de Urano até 1º de maio, que aí Plutão vai retrogradar no dia 2, todos os planetas estarão em movimento direto. Depois, no resto do ano, sempre tem planetas retrógrados. Lembrando que períodos de eclipses sempre são períodos mais tensos ou mais conturbados, onde as condições tomam um vulto maior, e nós vamos ter esse ano, de novo, 2 eclipses importantes do Sol e o da Lua, penumbral, imparcial. Então, o período entre março e final de abril começa, porque os eclipses começam a atuar 2, 3 semanas antes. Nós vamos ter o eclipse penumbral 5 de Libra e o eclipse total do Sol em 19 de Áries. Esse eclipse de Áries, ele repica no ponto do eclipse de outubro, de 21 de Libra. E vai haver, antes disso, uma ativação
na lua nova de janeiro, que é, se não me engano, 20 de Capricórnio, que vai bater entre os dois. E depois, em setembro e outubro, o eclipse parcial da Lua em 25 de Peixes, conjunto com Netuno, e um eclipse anular do Sol em 10 graus de Libra. Eu vou mostrar depois o trajeto desse eclipse, mas eu já quero dizer aqui que, no que se refere ao Brasil, ambos estão localizados no mapa do eclipse na casa 8, apontando para questões financeiras, impostos, taxas. Nem está tensionado, não, mas é uma casa 8 bastante fortalecida. Você quer dizer os eclipses solares, né? Os eclipses solares, exatamente. O de abril você até chamou a atenção agora que não está tensionado, verdade? Realmente. E o outro está mais tensionado com Marte, não é isso? O outro tem uma relação com Marte. Casa 8, não tem planetas lentos envolvidos. Agora, esse da Lua, sim, porque esse vai pegar Netuno. Tá? Esse também. Esse vai pegar. E aqui, por exemplo, a gente vê, 5 de Libra, ele não faz oposição com o eclipse da Lua, porque isso acontece por causa do ciclo de Saros. Foi lá em 5 de Touro, vocês deviam esperar 5 de Escorpião, não, mas aí muda, porque a partir do ano que vem, o eclipse da Lua vem antes do eclipse do Sol. Tem uma inversão. É verdade. Que até tem uma interpretação isso, mas que a gente não vai dar tempo de desenvolver isso daqui agora. O ano começa com o eclipse... os eclipses de 24 começam dia 25 de março, que é o lunar, né? Exatamente. Há uma inversão logo depois do equinócio, a gente tem esse eclipse da Lua. Né? E o que eu acho importante considerar também é que logo depois, quer dizer, Plutão vai voltar para Aquário em janeiro e logo depois o Marte faz uma conjunção com ele, 14 de fevereiro. Quer dizer, o Marte dá uma puxada no Plutão em Aquário. Pode haver algum problema por ali. As pessoas estão mais preocupadas com a conjunção de Marte com Urano. Eu estou mais preocupada com a conjunção de Marte com Plutão, grau 0, que sempre é um grau crítico. Ótimo. Né? Então, eu acho esse aí que ele vai dar uma puxada nessa história. Eu vou chamar a atenção aqui para 2 luas novas com 5 astros em 10 de março. A lua nova, em conjunção com Netuno, tem 5 astros em Peixes. Em 8 de maio, a lua nova, junto a Urano, era Netuno e agora Urano, 5 astros em Touro. Também é importante a gente lembrar que esse eclipse do Sol, de 8 de abril, ele já puxa a conjunção de Júpiter com Urano, em 21 de Touro, que é no dia 21 de abril. Portanto, o eclipse, que é no dia 8, ele já tem como marca essa conjunção. Mas, chegando a essa conjunção de Júpiter com Urano, ela é uma conjunção progressista, ou seja, em termos de ideias, inovações, avanço científico. A única questão, ela deve favorecer aumento de questões econômicas, ele é um ciclo econômico também ligado a mercado, e a única questão é que ela tende a fazer estourar situações de tensão ou de crise. Por exemplo, como, se você vai citar,
na guerra, na queda da Bastilha, Júpiter e Urano estavam em conjunção. É como se eles funcionassem ali como um disparador em termos de situações onde há tensão, onde há falta de liberdade, porque ele pode provocar revolta, né? E esse ciclo de Júpiter-Urano, provavelmente, ele vai marcar o desenvolvimento da inteligência artificial. Com esse problema que aconteceu agora, em novembro, com o ChatGPT, o Google, que ia lançar sua inteligência artificial, segurou. Deixou para jogar no ano que vem. Então, provavelmente, a gente vai ver um avanço com relação a essas condições, né? Então, o único perigo dela de explodir condições desgastadas. E é uma conjunção também que normalmente promove ânimo, leva audácia, risco. A gente vai lembrar da conjunção de 2010 para 2011, que a última foi em Peixe, mas houve 2 conjunções em Áries, essa aqui vai ser uma só. Foi quando começou a história dos bilionários aí quererem ir ao espaço. Já foram. E agora vamos ver que ela vai trazer algumas novidades importantes. Aí nós vamos ter um aspecto de Júpiter insistiu com Netuno, um só também, daquela conjunção de abril de 2022, e logo depois o Júpiter entra em Gêmeos. Quer dizer, o Júpiter em Gêmeos tem uma multiplicidade de ideias para expansão, crescimento, e uma questão importante também é o Netuno, que vai retrogradar a 4 minutos de Áries, 29 graus e 56 de Peixes. Olha, planeta no grau 29 é sempre complicado. E o Netuno aí, que vai ficar naquelas bordas de Áries, pode trazer algumas questões difíceis durante esse período de estacionamento para retrogradação, em termos de clima, de chuva, de inundações. Depois nós vamos ver para o Brasil que ele vai parar em cima do Plutão do Brasil, na casa 2. Aí vem o probleminha do segundo semestre. A quadratura crescente de Júpiter com Saturno, incentivada primeiro por Marte e que depois vai envolver Plutão, porque o Júpiter faz uma sesquiquadratura e o Saturno uma semiquadratura. 3 aspectos. Por que incentivada por Marte, Celisa, que você falou? Porque no começo da quadratura, vou te falar aqui, O Júpiter enquadra com Saturno em agosto, dia 19, não é isso? Então, Júpiter em Gêmeos, Saturno em Peixes, isso. Então, e o Marte faz uma conjunção com Júpiter em 14 de agosto e uma quadratura com Saturno em 16. Então, tudo junto ali. Tá. Entendeu? Então, ele está ali, puxando essa quadratura. Quer dizer, que disparando, digamos assim, essa quadratura. E a gente sabe que essa quadratura ela é problemática porque dificulta o crescimento, ele pede correções. Muitas vezes a gente vai ver criação de regras e de leis que dificultam ou que fazem retrair.
ele também é um ciclo econômico que desfavorece a economia e os mercados, promove queda nas bolsas, e é um ciclo muito ligado à comunidade europeia, que costuma ter problemas nos aspectos desarmônicos desse ciclo. Ou seja, se nós temos um primeiro semestre mais animado, o segundo pode ser um pouco mais complicado e vai pegar também, digamos, nesse segundo semestre, em julho, que o Netuno retrograda. Então, é um pouco mais. E, finalmente, a gente tem, em dezembro, 6 de dezembro, a retrogradação de Marte em 6 graus de Leão. Em novembro. Hein? Não, é verdade. Marte vai, no final do ano de dezembro de 24, começa a retrogradar em Leão. Pois é. E em novembro ele faz uma oposição com Plutão, e depois, no começo logo de 2025, ele faz outra oposição com Plutão. Quer dizer, as retrogradações de Marte, que só ocorrem a cada 2 anos, e então, de alguma maneira, a gente, esse ano começou ali com Marte retrógrado, mudou de movimento logo no começo, agora ele vai retrogradar final de 2024. Aqui são os trajetos dos 2 eclipses. O eclipse de abril vai pegar aqui Estados Unidos e América Central, quer dizer, não pega América do Sul, pega Canadá um pouco ainda, e no eclipse de outubro, que já teve 2 eclipses agora próximos aqui, que o trajeto foi esse aqui, lá na ponta, Patagônia, Argentina, e esse agora que pega ainda uma parte do Brasil, aqui o sul do Brasil, um pouco de sombra ainda, que isso também afeta. Outro dia, o Adolfo Reis fez uma palestra no Sinarjo sobre a sombra dos eclipses e me perguntou o que eu achava, se a sombra causava problemas físicos ao país. Eu falei, eu vejo também isso, embora às vezes tenha alguma coisa política, mas esse lado físico, aquele famoso eclipse de 2017 que cortou os Estados Unidos, nossa, o que teve de ciclone, o que teve de temporal, destruiu Porto Rico, foi uma coisa horrorosa, realmente. A gente viu agora no Brasil esse eclipse de outubro contribuir também, quando o pessoal do Sul achou que as coisas tinham melhorado, voltou tudo de novo, até os rios da Amazônia secaram. Tá? Então, pega um pouco ainda. Agora, uma outra coisa para chamar a atenção. Netuno está presente em todos os ingressos. Isso começou agora, 2023, que ele já estava em conjunção ao Sol. Aí ele faz conjunção, depois no de Câncer ele faz quadratura, depois no de Libra ele faz oposição, depois agora no de Capricórnio ele faz outra quadratura. Então, isso é um pouco complicado, porque reforça aqueles iludidos por poder, que acham que ainda pode alguma coisa, e confunde, quer dizer, são objetivos confusos, objetivos atrapalhados, manobras equivocadas, como essa agora do presidente da Venezuela, situações estimadas errado, né? Ou deslealdade por parte de dirigentes ou personagens de primeiro plano. Não é só presidente, não, personagens de primeiro plano,
que podem chegar a um colapso em suas reputações. Então, não tem jeito que isso aqui vai... Isso aqui eu estou chamando a atenção porque o ingresso agora de Capricórnio vai ter também uma lua quadrada com Plutão. Isso Esse não... ingresso, Celisa, só deixando claro, esse ingresso é do dia 20 de março de 2024, quando o Sol inicia o ano de 24, né? Exatamente. Às 0h06, o Sol entra em Áries, ingressa em Áries e faz conjunção com Netuno lá embaixo, né? Olha, se você lembrar, o desse ano fez conjunção com Netuno aqui no descendente do Brasil. Foi, lembro. Ou seja, para o Brasil ele está vindo angular. Netuno ainda, né? Desnecessário, né? É pior. Desnecessário. Totalmente desnecessário. Então, nós vamos ter isso até 2027, viu? Nossa. Não tem jeito. É Netuno entrando em Áries? Então, pronto. O Sol vai fazer conjunção sempre nessas entradas. Todos os ingressos cardinais têm Netuno. Você pode até dizer, mas no ingresso de Libra, Plutão está em Trígono. Eu falei, mas é só isso, porque nos outros está em sextil. É verdade. Nada. Elisa, você assinalou aí no ingresso Plutão na 2 e Lua na 8, uma oposição de Lua-Plutão. Olha, eu apontei isso pelo seguinte, o ingresso agora de Capricórnio tem Lua quadrada com Plutão, no dia 22. Entendeu? E a gente teve isso de 2021 para 2022. Tá. Teve quadratura no ingresso de Capricórnio e oposição no ingresso de Áries. Isso é ruim, porque normalmente indica sofrimento de populações e pode indicar também uma grande mobilização, porque sempre a Lua-Plutão mobiliza populações. Aqui a gente vê que no ingresso, Plutão está em 1 grau de Aquário, né? Que ele só vai voltar lá em setembro, outubro, é que ele vai voltar para Capricórnio a última vez. E isso me chamou a atenção. Para o Brasil, o Plutão é de casa 2. Ele vem aqui também na casa 2. Eu acho que isso aqui reforça a indicação de questões econômico-financeiras. Possivelmente... Você vai citar o mapa do Brasil? Vou. Então tá bem. Então eu aguardo lá. Vou agora os trânsitos no mapa do Brasil. Eu não vou falar daquela progressão que continua de Sol-Marte, não, entendeu? Só para lembrar que eu sei que ela continua e agora está quadrada com Netuno no mapa progredido, mas não vou falar aqui não. Já falei dos ingressos, tá bom. Então, o Plutão em trânsito, ele volta a fazer sextil com o Plutão natal. Quer dizer, Plutão só entrou 11 minutos em Aquário, agora ele vai entrar 2 graus e tanto. Agora vai se sentir melhor Plutão de Aquário. Isso. E esse sextil com Plutão é muito bom, porque ele favorece mudanças regenerativas. Porém, Netuno, como eu falei, vai chegar aqui, 29h56. Para quem não está... Aí, Celisa, só chamando a atenção aqui. Para quem não está entendendo isso, o Brasil tem Plutão no grau 0 de Áries no setor financeiro, né? E Netuno vai chegar a 29h56 de Peixes, né? Bem próximo da conjunção com Plutão, quase exata, né? Chega a 17 minutos da conjunção. Então, isso é uma conjunção, né? É isso que eu quero dizer. Não precisa a conjunção exata para dizer que ele vai estar atuando. E isso pode ocasionar desordem econômica por concepções idealistas que levem à decepção,
ou alguma armação, alguma falsidade. Olha só, a gente tem que lembrar que o Netuno vem aqui da Casa do Congresso, né? Ah, É. então, pode haver algum problema. Também quero dizer que eu vou considerar a primeira aproximação de Plutão aqui na casa 12, em Com trânsito Marte. quadrado com Marte. Marte. Plutão chega em 2 graus 06 e o Plutão, às vezes, dá um toque, 2, 3 graus antes. Isso não é uma coisa boa, porque o Brasil já está numa situação problemática de questões de violência, e isso incentiva a violência e conflitos. Agora, também quero chamar atenção para uma coisa que eu acho que não vai ser no ano que vem. Isso vai ser quando ele fizer efetivamente a quadratura 2025-2026, que é a possibilidade de entraves para a produção e exportação de aço do Brasil. Verdade. Significado por Marte na casa 9. E eu também vejo, também acho que pode não ser no ano que vem, mas a gente já teve uma ligeira prévia disso agora. Problemas também jurídicos com o STF. Isso eu acredito que seja mais para frente. Mas, voltando só ao que você está citando, abril, maio, junho, você considera essa quadratura de Plutão com Marte? A aproximação? Eu considero a aproximação exatamente ali, abril, maio, junho. Tá. Exatamente. E sempre, sempre com um toque na retrogradação. Quando o planeta estaciona e... Entendi. Entendeu? Então, que é ali em 2 de maio que Plutão retrograda. Yeah. Urano continua aqui no fundo do céu, quadrado com... Ele volta a 19, quer dizer, o fundo do céu é 20. E ele ainda volta a passar por aqui. E a quadratura com o ascendente, que afeta a população, né? Isso vai até maio. Estamos aí na história lá também como é que é? Da mina da Braskem, que está para descer. Já desceu o tal do 18, hoje estão esperando se ele vai afetar mais alguma coisa. Você é muito boazinha dando até maio, viu? Eu estenderia um pouco mais. Por que você estenderia? Depois o Urano só volta a 23. 20 aqui, ascendente é 22. Não, o ascendente ele ainda pode dar um toque, mas o fundo do céu, aí para mim, ele depois de maio, ele sai fora. Bom, tá bom. Agora, detalhe, Júpiter vai encontrar com ele bem aqui, né? Vai. 20 graus. O encontro de Júpiter com Urano vai ser no fundo do céu do Brasil. Isso. E eu espero que depois a passagem de Júpiter pela casa 4, a caminho do seu retorno, que ele vai passar correndo, mas vai, que ele favoreça a agricultura com tudo que Urano prejudicou, Saturno prejudicou esse ano, entendeu? Exatamente. Então, eu tenho essa expectativa. Agora, depois que Urano sai do fundo do céu, ele vai fazer um trígono com Mercúrio, que nesse ele fica até o ano que vem. 2025, Urano, isso. Exatamente. Ele faz agora esse trígono. Mercúrio é 23. E esse trígono
pode trazer novas ideias, inclusive para questões financeiras, favorece o uso de tecnologia, agricultura, pecuária, atualização dos meios de comunicação. Ele é muito positivo e vai ter um incentivo de Júpiter, que também vai passar mobilizando, né? Abril e maio. Isso. Agora, Saturno. Celisa, momentinho. A gente não está merecendo. O Brasil não está merecendo. Nós tivemos Netuno durante um bom tempo em oposição ao Sol em Virgem do país. Aí, não contente, Netuno se afastou do Sol da oposição, foi se opor a Mercúrio. Ou, enfim, perdemos já essa oposição do Sol com Mercúrio. Agora, em 24, nós vamos ter Saturno oposição ao Sol do país. Mas No olha setor só, financeiro. Você viu alguma coisa no trígono de Júpiter? Trígono de Júpiter? Ele Aqui. fez 2, vai fazer o último agora em abril. Março, abril, isso. Já fez 2, você viu? Vi esse 24. Não, eu quero saber se você viu o que ele fez. Não estou me lembrando Pois é, não teve, porque isso deveria promover o país. Não é? A gente teve algumas promoções e alguns retrocessos também. Aí que tá. Entendeu? Então foi aquela coisa assim de uma fama rápida e voltou para trás. O Júpiter deveria ter feito isso, ele ainda dá uma última passada. É verdade. Ainda faz agora, 24. Fazer a conjunção com Urano. Então, ainda temos um. Agora, depois, efetivamente, Saturno, que larga a quadratura com Lua e Júpiter, em abril começa a posição ao Sol. Sim. E isso vai. E aí vai até 25, né? Começo de 25. E aí ele vai até praticamente, vai até 25. Vai fazer a última ainda em 25. Saturno oposição ao Sol, podemos ter restrições financeiras? Olha, eu vejo uma coisa, problema na relação com outros países. O nosso Sol é de 7 para 8, ele funciona nas duas. O Brasil era muito conhecido por sua capacidade diplomática. Perdeu isso nos últimos anos. Está tentando recuperar agora, mas não está muito fácil, não. E, de alguma maneira, isso indica também que traz restrições, medidas restritivas ou restrição, pode dar até um problema de restrição de vitalidade para presidente ou para uma pessoa de poder. Então, eu diria assim, temos que contar com Urano e Júpiter no sentido de recuperação do que foi perdido esse ano. Bom, então você está querendo dizer assim, nós temos que contar com Urano no bom aspecto e Júpiter também no bom aspecto para recuperarmos o que nós perdemos nos últimos Exatamente. tempos. Tá. Porque eu acho que o próprio trígono de Urano na 4 com Mercúrio pode favorecer essa recuperação em termos financeiros das pessoas que perderam, que tiveram muito problema. Agora, eu queria fazer só um comentário para finalizar aqui. A conjunção de Plutão com Marte aconteceu entre 84 e 86. Foi a época das diretas já. Uma mobilização da população por eleições diretas. Sem dúvida, teve a morte de Tancredo Neves.
mas foi a marca da última passagem de Plutão com o Marte. Então, eu queria tentar parar de compartilhar aqui. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Beleza. Enquanto você deixa de compartilhar, deixa eu fazer uma questão, uma pergunta aqui. Esse Saturno transitando a oposição ao Sol, o Brasil tem um Sol entre 7 e 8, né? Afeta também a 8. Saturno dá a sua entrada na casa 2 do país, né, do Brasil, no setor financeiro, lá para o mês de maio, junho. E esses eclipses ocorrem na casa 8 do país. Sim, sim. Tem um sentido de perda aí, né? Não só perda física de alguém de cargo importante, né? Não vou dizer que é presidente, mas assim, é um cargo importante, mas também temos a questão de taxas, juros, né? Isso sim. Esse problema eu vejo mais, os eclipses, eu acho que eles estão mais ligados a isso, porque eles não estão tensionados, entendeu? Entendi. Agora, o Saturno, porque o enjoado, que eu diria, é você sair do Saturno-Lua, que realmente traz restrições para a população, traz desânimo, traz uma visão de desalento com relação à política, e pegar um Saturno-Sol, que traz restrições, de alguma maneira, para o país também. Né? E então, essa quadratura de Saturno nós vamos ter até fevereiro, né? Isso. Essa quadratura de Saturno com a Lua Júpiter, até fevereiro. Aí, depois que termina a quadratura Saturno, Lua Júpiter, nós ganhamos uma oposição Saturno-Sol, né? Exatamente. Você acredita que esse Júpiter, que vai enquadrar o Sol do país, vai ter uma interferência no quê? Olha, ele faz uma quadratura muito rápida. Uma só, muito rápida, e eu acho que ali existe uma tentativa de liberação. Mas não acho que... Se ele não ajudou no trígono, eu vou esperar que ele ajude na quadratura. Não, ele prejudica na quadratura. Você não sabe como é que funciona. Pois é. Mas os aspectos tensos sempre têm mais poder, né? Infelizmente, é verdade. Infelizmente, o tenso se faz notar. Pois é. Então... Deixa eu ver se eu consigo aqui parar de compartilhar. Ele não me dá aqui, Márcia, aquele negócio. Não, peraí. O parar de compartilhar é embaixo de tudo. Você tem que parar aí. Eu tenho que parar a tela. Eu acho que é parar a tela que ele apareceu aqui. Pronto. Isso, foi lá. É isso aí. Já Teresa, pode dar curso. Teresa, nós temos, numa geral, logo que você iniciou, achei interessante a colocação que você fez sobre o índice cíclico planetário, né? Que nós estamos num aspecto de ascensão, né? De melhorias para a humanidade. Mas com tantos aspectos que nos rodeiam aqui o Brasil, você vê que o Brasil tem um destaque nisto? Um destaque positivo nesse índice cíclico planetário? Olha, isso não é uma coisa nunca ligada a um país determinado. Entendi. Isso é a humanidade, quer dizer, o mundo em si. Por isso que eu falei, por exemplo, a tendência é, se o índice cíclico sobe, que haja um aumento do PIB mundial. Entendi. Que a economia, há um avanço coletivo para a humanidade. Entendeu? Então, nunca é uma coisa de um país específico. Entendi. E essa questão da tecnologia também Fora é um avanço. Que é um processo, né? Na verdade, é um processo, que são aquelas coisas de longo prazo também, né? Sim, eu digo isso, a gente veio descendo, a gente só se deu conta realmente da descida
que a gente vinha descendo ladeira desde 2009, 2010, a gente vinha. Entendeu? Então, de alguma maneira, eu acho assim, uma coisa espantosa que, a partir do momento que houve o ataque a Israel, a guerra da Ucrânia foi esquecida. Verdade. É porque as notícias vão se sobrepondo. Exato. Não, para mim, sabe, já faz parte do contexto. Ninguém mais liga. Ninguém mais liga. O problema continua lá, não mudou nada. Até o Zelensky, que está hoje lá em Buenos Aires, na posse de Javier Milei. Ele queria viajar. Ele queria viajar, um motivo foi. Deve estar fazendo sucesso, porque não tem ninguém importante, ele está lá. Entendeu? Aí vem a coisa de Israel. Primeiro, há um movimento imenso, uma mobilização. Aí depois a coisa murcha. Agora parece a Venezuela, e vem a Venezuela, abafa a questão da Palestina, Israel, é a Venezuela que vai resolver. É complicado. Bom, mas você citou, inclusive, uma coisa interessante, algo interessante, que foi a conjunção de Júpiter, Urano e Touro, que foi o ciclo econômico de crescimento, né? Sim. Nós teremos também o Júpiter, isso ocorre em abril, para quem não está dentro do tempo aqui, nós teremos um alinhamento planetário entre Júpiter em Touro e Urano em Touro no dia 20 de abril, por volta do grau 21, 22 de Touro. Grau 21. Isso, de Touro. Aí nós teremos depois um trígono, que é um aspecto chamado aspecto harmônico, de Júpiter em Gêmeos, com Plutão em Aquário. No começo de junho, por volta de 1 para 2 graus, né? De 1 para 2 graus, isso. Júpiter, trígono, Plutão. Que bom, né? E, infelizmente, nós teremos a quadratura, que nós tivemos a conjunção, né, em 2020, de Júpiter, Saturno em Aquário, e agora nós vamos ganhar a quadratura de Júpiter, Saturno. Né? O Júpiter, como eu falei, ele está desenvolvendo, ele fecha o ciclo com Urano e desenvolve os outros. Sextil Netuno, trígono Plutão e quadratura com Saturno. Esses aspectos que eles se formam 3 vezes, eles são sempre mais fortes. Né? Quer dizer, e essa quadratura de Júpiter com Saturno, ela é enjoada. A de Saturno com Plutão é pior, lógico, não vou nem contar. Mas é enjoada, porque é aquela coisa do crescimento ficar restringido, retraído, e se não for muito bem planejado, não anda nada. Eu vou te dar, mas vou te dar pouco, não é? Não, se eu te der, eu vou te dar pouco. E ainda vai chegar atrasado. Pois é, exatamente. Se atrasar, perdeu. Já não deu. Mas tem pessoas aqui colocando também, teve uma colocação da relação da conjunção Júpiter-Urano que está presente ao Algol. Não, olha só. Algol é no grau 26 e tanto, praticamente 27. A conjunção que Marte faz com Urano, vou te dar a data. É 21, né, que eles estão? Que é grau 21. Junto ao Algol. Isso é Marte com Urano, eu falei errado. Mas colocaram Júpiter e Urano, mas é Marte com Urano, isso. O Márcia, olha só. Eu não uso estrela só pela projeção eclíptica. Eu uso estrela por Parã. Vejo estrela funcionando muito mais por Parã, é porque os terroristas da astrologia há 2 anos vêm falando dessa conjunção de Marte com Urano junto ao Algol.
Entendeu? Por isso que eu falei, eu estou mais preocupada com a conjunção de Marte com Plutão no grau 0 de Aquário, em fevereiro, do que com a conjunção de Marte com Urano. E ninguém fala nisso que eu falei. Urano, no grau 19, está em conjunção com o nó do norte de Marte. É um tipo de conjunção de Urano com Marte, que a gente usa na astrologia mundial. Todos os planetas têm nodos. E aqueles pontos são pontos que marcam o planeta. Então, Urano vai ficar aí vários dias no grau 19. Inclusive, vai voltar o movimento direto ali. Quem falou uma conjunção de Marte com Urano, ela costuma destravar alguma situação. Marte-Plutão também, Marte-Saturno também. Aí escolheram essa porque um grupo de terroristas está dizendo isso há 2 anos, que Marte vai fazer a conjunção com Urano em Algol. E daí? Eu tenho Marte conjunção com Algol. Ó, estou aqui. Tem no meu mapa. É um exemplo, Marte Algol. Amigas minhas que também têm Marte em conjunção com Algol. E aí? Está sendo muito falado esse assunto. Né? Lógico, em vez de falar as coisas importantes, pega um negocinho desse tamanho e puxa. Que o ano é rigoroso, porque Marte vai fazer a conjunção com Urano com Algol. Ó. Marte não é isso tudo, não, gente. O Frederico aqui, Kaufmann Barbosa. Boa noite, Frederico. Obrigado por estar presente mais uma vez este ano com a gente e todas as aulas da semana também. Era uma maravilha esse rapaz, viu? Um especial aluno. Considerando as posições planetárias em 24, como ficam os assuntos sobre cibersegurança? Aqui, há períodos astrológicos que sugerem um aumento de ameaças digitais, por exemplo? O Júpiter-Urano pode ser uma ameaça. A conjunção que eu falei que eu tomaria conta dela desde o dia 1º de janeiro. Verdade. Você citou que ela começa já a atuar já em janeiro. Ela começa a atuar, Júpiter ficou direto, pode ficar olhando para ela. Entendeu? Na verdade, a gente vai ter uma lua nova, a lua nova que eu falei em conjunção com Urano é 8 de maio. O Júpiter ainda vai estar por ali, por perto. A conjunção ainda não terá se dissolvido completamente. Entendeu? Então, eu diria, nesse começo de ano, ele pode haver alguma situação. Essa história, eu acho que é uma das que poderá ter alguma medida boa no trígono de Urano com Plutão. Porque isso, os hackers começaram na semiquadratura de Urano com Plutão. Os computadores pessoais surgiram na conjunção, década de 60, na semiquadratura apareceram os hackers, na quadratura ficou muito pior. Isso é do ciclo Urano-Plutão. Entendi. Estão fazendo umas colocações aqui. Okay. Não vi perguntas mais aqui, não. Não. Celisa, gostei muito da sua exposição mais uma vez, né? A gente já estourou bastante o tempo, mas é tão gostoso ficar conversando a respeito de astrologia, né? E principalmente falando essa linguagem astrológica. Eu estou com saudade de conversar com você. E falar o astrologuês é uma maravilha, né? Uma pena que quem não conhece vai ter que estudar astrologia. Então, porque o astrologuês é muito interessante. Né? O que me deixa um pouco atordoado, o que me deixou atordoado quando a gente monta uma folha no mapa do país, os trânsitos planetários, a progressão desse ano nem tanto, mas o trânsito planetário, que a gente saiu de um aspecto netuniano, né?
do país, Netuno, causador de embustes, rolos, confusões, engabelações, leite cor-de-rosa, enfim, a gente vai canto da sereia, a gente vai longe. Nós tivemos esses aspectos da fake news bastante forte no país, esse Netuno oposição Sol, depois Netuno oposição Mercúrio. O que me fiquei mais aturdido foi esse trânsito de Netuno chegando na aproximação com Plutão, né? Na verdade, é uma conjunção de Netuno com Plutão. Plutão, no mapa do país, ele responde pelos aspectos financeiros, sim, porque Plutão está instalado, alojado no setor financeiro. Netuno vai conjuntar ele, tem jeito. Ano que vem, muito mais exato, mas a tantos minutos de distância já está fazendo essa conjunção, claro. E Saturno se opondo ao Sol. A gente não precisava este ano disso, na verdade. Não precisava. O que eu diria é que eu ainda prefiro Saturno oposto ao Sol que Netuno oposto ao Sol. Eu também. E fora que a gente, Brasil, nós já viemos de Netuno em Aquário, que pegou o ascendente. Né? A gente vem num percurso netuniano, para depois entrar em Peixes e começar a se opor. Netuno está fazendo história com a gente, está cansativo. Né? Não, o que eu estou achando pior é a gente ainda pegar os ingressos com Netuno Sol angular. Isso é que ele sai, né, um pouco, mas continua aqui. Está lá marcando posição, entendeu? É verdade, é verdade. E a quadratura de Júpiter-Saturno também não me agradou muito este ano, mas vamos lá. Não, isso aí eu também, por isso que eu falei, não espere muita coisa de 24, porque tem um alento ali, mas... Olha, Jorge, eu vou dizer assim, para ser sincera, depois que aquela conjunção de Júpiter-Netuno não fez nada em termos de paz. Peixes, né? Olha, aquilo para mim foi o maior desalento que você possa imaginar. Idem. Eu não acreditava em nada de bom. Bom, pois é, mas eu e Jorge acreditávamos. Eu me lembro que a gente conversou, a gente disse, não é possível. Vai haver alguma coisa. Cara, faz conjunção Sol, Vênus, nada. Exatamente. Inacreditável. Então... Eu acho bacana, gente, como astrólogos, a gente também admitir isso, né? A gente bota fé naquilo, porque a gente, nós vimos, nós estudamos, existem dados empíricos, nós confrontamos com a história, com os ciclos planetários, como o Barbô faz, a gente vai aprendendo e vai fazendo também. E não foi adiante. Depois a gente fala, olha, não sei o que houve aí, porque não deu. Entendeu? Eu digo assim, por isso que eu acho que a gente está numa fase assim, que tem esses loucos por poder, que parece que o resto do mundo existe. E a gente, porque tudo depende, como eu falo, quando você tem líderes mundiais, por exemplo, agora não se tem um líder mundial. Não tem. Quem? E tem uns loucos. Exatamente. Então, que ninguém sabe o que os loucos vão fazer. É disso que eu falo. O clima não espera aumento de índice, não espera triângulo, porque ninguém está fazendo nada. Porque se eu esperar que vai melhorar, foi 500 avisos que ia ficar ruim. Ninguém fez nada. Esse ano desmontou. Pronto. Agora, se virem. Mas também eu citei os aspectos tensos que 24 se apresentam aqui, da minha desmotivação para com eles, mas também quero dizer que fiquei muito feliz desse sextil que nós teremos com trígono em 25 e 26. Mas é para ficar mesmo. Porque eu acho que isso é a esperança, entendeu? Para quem passou 2020, né? Quem atravessou 2020. Para quem vem rodando aí, 20, 21, 22, 23. Né? Espera mais um pouco que a gente tem uns avanços, né? Exatamente. Quero te agradecer muitíssimo a sua presença. Márcia também, que está sempre comigo. Aliás, Márcia vai apresentar uma live também, agora dia 14, às 8 horas, às 20 horas, tá? Não vai ser às 18.
vai ser às 20 horas. E teremos outras lives também, vão acompanhando o nosso canal, lá o meu canal, o canal aqui, que a gente vai apresentar os próximos também entrevistados. Celisa, abrindo a minha jornada preditiva. É um prazer, uma honra, adoro conversar com vocês, vocês sabem que são os meus amigos queridos. É interessante a gente ver que a gente está mais ou menos sintonizado nos aspectos. Exatamente. Aqui. A gente não se encontra muito, mas quando a gente se encontra, a gente continua na sintonia. Isso é maravilhoso. E sintonizado nos aspectos astrológicos. Eu gosto sempre você sempre traz uma novidade para nós aqui, isso é muito importante. Elisa, mais uma vez te agradeço a presença e a todos que acompanharam com a gente até agora. Obrigada a todos também que estão presentes. Beijo muito grande a vocês, uma boa noite a todos. E um ano bom Natal, bom ano novo para todo mundo. Para todos nós.